Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou a Carla Pavão. Estava com saudade de vocês. Eu precisava dessas férias para relaxar, passei por muitos encerramentos de ciclo profissional, matrimonial, e eu precisava respirar, né? Junto com a pandemia, junto com transformações biológicas que a mulher passa na idade, o homem também. Mas nós mulheres sentimos muita oscilação hormonal a partir de um determinado período da nossa vida. Então foi tudo muito intenso, muito intenso. E eu precisava desse tempo. Fui acompanhada pela minha psicanalista querida, um beijo para ela. Eu não faço muita propaganda dela, mas um beijo grande. Aí ela prefere ser mais anônima, mas fui muito bem acompanhada por ela, fui muito acolhida por essa comunidade, pela espiritualidade, e estamos de volta. Então, como nós não nos falamos, ainda é tempo de desejar que 2021, ainda que saibamos dos desafios políticos, sociais, econômicos e de toda a adversidade que enfrentaremos em razão da pandemia, que a esperança não só de vacina, mas de dias melhores, de saúde, de paz, de plenitude, esteja conosco. Para começar este ano, eu escolhi um livro que tem me feito muito bem. Eu sempre trago livros que estão significando para mim, né? Que naquele momento tem algum significado. Que é do Leonardo Boff. Eu sempre explico que eu falo na visão de uma espírita e não de uma católica. Então, qualquer coisa a gente vai conversando. Mas ele se chama A Saudade de Deus. E tem uma parte aqui que eu queria estudar nas próximas semanas aí com vocês, que fala muito sobre nós, mulheres, sobre o nosso multiverso, sobre as questões da Bíblia e o nosso multiverso. Então, faço agora esse convite, vamos juntas, né? Como diria Felipe Albani. Então, vamos lá. Mais um lembrete, tá? Essa semana, primeira semana de janeiro, nós voltamos com tudo. Fernanda Carlos Borges está de volta. O Caminhos do Espiritismo está de volta, e aí o resto da programação a gente vai avisando na medida em que tivermos aí essas conversas com as pessoas responsáveis, tá bom? Com os coordenadores. Um beijo grande, então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: o capítulo que eu vou ler para vocês hoje, que eu vou trabalhar aqui, chama O Gênesis Reescrito, a desconstrução do matriarcado pelo patriarcado. Ele vai dizer o seguinte: os estudos sobre a antropogênese, sobre como surgiu a espécie humana ao longo da evolução, bem como as formas históricas encontradas de relação entre homens e mulheres, significou um verdadeiro tratado de arqueologia. Mitos foram reconhecidos como a grande linguagem do inconsciente coletivo. Surgiu uma nova hermenêutica, quer dizer, uma nova interpretação dos mitos para neles identificar significados, conflitos e soluções dadas historicamente, tanto pelas mulheres quanto pelos homens. É uma verdadeira arqueologia da psique profunda e inconsciente que se revela a estrutura através dos mitos. Queria fazer uma pausa nesse parágrafo. Ele vai começar a citar no próximo Carl Gustav Jung, mas ele vai falar muito do matriarcado. Então, para vocês que não acompanharam a série ou que acompanharam e desejam rever a série Mulheres e Mitos, da Fernanda Carlos Borges, vai falar em alguns episódios sobre esses mitos que o Boff traz aqui, com um olhar na Gênese. Então, passem na playlist, também está no canal Filosofia em Movimento, que é o canal da Fernanda Carlos Borges, passem por lá para a gente fazer essa junção, sabe, como revisão de aula e aí o novo conteúdo. Eu acho que vai ficar bem legal para esse aprendizado aqui coletivo. Eu também farei isso. Então, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: houve uma época em que não se aceitava a existência histórica do matriarcado, sempre negando, né, o feminino. Por isso, aqui ele vai dizer que é por insuficiência de dados. Aí ele vai dizer que as pesquisas arqueológicas, estudos de psicologia de Carl Gustav Jung, em especial de Erich Neumann, sobre a grande mãe. E essa grande mãe tem um episódio do Mulheres e Mitos que é só sobre ela, que o Erich Neumann nomeou de Große Mutter, de Große Mutter, que é a grande mãe. E ele vai dizer, e de outros que confirmaram o fato que realmente existiu uma fase matriarcal da história humana ocorrida há cerca de 20 mil anos. A Fernanda vai falar sobre isso do ponto de vista de uma cientista, de uma pesquisadora. Então, é muito
interessante quando a gente pode ter essas duas visões, a do Boff, a dela e a nossa, claro, formando pensamento crítico aqui. Então, ele vai dizer o seguinte: primeiramente, foi identificado na bacia do Mediterrâneo e depois em quase todas as partes do mundo as figuras femininas da divindade. A capa do Mulheres e Mitos é uma dessas figuras quando fala da Grande Mãe. E ele vai falar as grandes mães de 1000 seios, é exatamente essa grande mãe de 1000 seios que é a capa, simbolizando a fecundidade da mulher. Então, ele vai dizer o seguinte: em sociedades na qual cabia à mulher a direção dessa sociedade, elas eram profundamente ecológicas. Olha isso, gente, nós mulheres, né? Integradas na natureza, pacífica e inclusiva de todos. Vejam isso, é o nosso grande sonho progressista, né? O ideal de homem era o de, no além, ser também gerador da vida como as mulheres. Então, tinha um papel de equidade aí, né? Na geração da vida. Aí ele vai dizer, com os tempos tudo isso muda, as relações entre homens e mulheres, provavelmente o desenvolvimento de instrumentos e tecnologias no domínio da natureza e consecução de alimentos exige mais força física, permite aos homens ganharem uma certa proeminência, né? Que é uma história que a gente vê aí repetidamente. E aí os homens se valeram dessas vantagens evolutivas e elaboraram estratégias para desbancarem o matriarcado e introduzirem o patriarcado, ou seja, o domínio do homem sobre a mulher. Fernanda fala disso também. E ele fala que esse fato demandou um processo lento e progressivo, né, até se impor de forma definitiva entre 10 a 12 mil anos atrás, onde houve lutas de sexo, luta de gênero, que até hoje a gente continua nessa batalha aí pelo feminino, por aquilo que é uma, como diz a Márcia Tiburi, né, o feminismo é um novo humanismo, é um novo olhar humano, né? Então, vamos lá. Ele vai falar o seguinte: a emblemática forma como foi retrabalhado o pecado de Adão e Eva. Para nós espíritas, não existe esse pecado de Adão e Eva. Mas, claro que nós respeitamos todas as espiritualidades, tradições e todas as questões implícitas aqui no catolicismo. Então, ele vai falar assim: nele se revela todo um esforço de desmonte do matriarcado pelo patriarcado, com uma releitura que ele vai fazer aqui, ele vai mostrar como foi feito tudo isso, através de duas teólogas. E essas duas teólogas eu vou tentar estudar, ter obras delas, para trazer para a gente comentar aqui. As teólogas elas são teólogas eruditas e feministas. Não sei se é Ryan Eisler ou Riane Eisler, não sei, eu acho que é Ryan. Ryan Eisler, que vai ter um livro que se chama Sex Myth and Politics of the Body, que é mitos do sexo e política do corpo. New Paths to Power and Love, novos caminhos para, sempre os caminhos, me permeando, para poder e amor. E a Françoise Gange, que vai ter Les Dieux Menteurs, não sei como é que ele pronuncia, fala francês, alemão eu falo francês, não. Então, ele vai dizer assim, segundo essas duas autoras, isso a Fernanda também fala, a culpabilização da mulher acontece no sentido de legitimar e consolidar esse poder patriarcal. Então, ritos e símbolos sagrados, como o da Grande Mãe, eles passam a ser diabolizados e retroprojetados às origens na forma de um relato primordial, com a intenção de apagar os traços do feminino anterior. E, a partir disso, vem o relato dos pecados no paraíso terrenal, que coloca em xeque 4 símbolos. E nós vamos dizer aqui quais são os símbolos. Deixem nos seus comentários aí se vocês tinham conhecimento disso, o que vocês acham, como que a gente pode fazer, como que a gente pode construir uma resistência espiritualista a tudo isso, numa nova forma de olhar, como o canal Paz e Bem faz aqui, com resistência, e por isso que nós temos tantas mulheres aqui, inclusive. Então, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: 4 símbolos fundamentais da religião das grandes deusas mãe. Olha lá, essa parte é muito legal. Primeiro símbolo a ser atacado foi a própria mulher, no Gênesis 3,16, que na cultura matriarcal era dotada de um sexo sagrado gerador da vida. Como tal, ela simbolizava a grande mãe, que era a suprema divindade. Olha que bonito isso.
Em segundo lugar, se desconstruiu o símbolo da serpente. Tem Mulheres e Mitos que a gente fala só sobre a serpente. Dá uma olhada lá na playlist. E ele vai dizer, considerado o principal atributo da deusa mãe. Ela representava a serpente, a sabedoria divina que se renovava sempre com a pele da serpente. A Fernanda fala disso, fala inclusive do barulhinho, da pele, daquele chacoalhar quando está trocando, ela fala disso também. Em terceiro lugar, se desfigurou o quê? A árvore da vida, que era um dos símbolos principais da vida. Ligando o céu com a terra, a árvore continuamente renova a vida. Então, ligando essa renovação com o fruto melhor da divindade do universo. Isso no Gênesis 3, capítulo 6, diz explicitamente que a árvore era boa para se comer, uma alegria para os olhos e desejável para se agir com sabedoria. Em quarto lugar, destruiu-se a relação homem-mulher, né? Aí começam as competições e todos os problemas. Que, originalmente, elas contam, essas duas teólogas que o Boff estudou e trouxe aqui para a gente, elas contam o seguinte, que era uma experiência, constituía o coração da experiência do sagrado, a relação homem-mulher. Então, a sexualidade, ela era sagrada, pois ela dava acesso ao êxtase e ao saber místico. Veja que coisa bonita, né? Que coisa mais de transcendência através da relação sexual. Ora, o que fez o atual relato do pecado das origens? Inverteu totalmente o sentido profundo e verdadeiro desses símbolos. Desacralizou, diabolizou e os transformou de bênção em maldição. E aí não chegamos em tudo isso que nós chegamos. A mulher será eternamente maldita, feita um ser inferior. O atual texto bíblico diz explicitamente que o homem a dominará. Gênesis 3, versículo 16. O poder da mulher de gerar a vida foi transformado numa maldição. Olha só, multiplicarei o sofrimento da gravidez. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Como se depreende, a inversão foi total e as consequências negativas no imaginário posterior, gente, controlado pelos homens. A serpente também é maldita. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Ele vai dizer assim, ela é feita um símbolo do quê? Do demônio tentador. Quando a gente assiste filmes de cunho católico, cristão, a gente vê isso, né? Recentemente, eu vi um filme que era com... Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, mas era A Última Tentação de Cristo. E lá a serpente aparece no deserto com esse simbolismo todo de maldição, né? Então, vamos lá. E aí, era com o Daniel Defoe, lembrei o nome. Então, vamos lá. A serpente maldita e feita símbolo do demônio. O símbolo principal da mulher foi transformado em seu inimigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, se a gente pega do 14 ao 16, os versículos nesse capítulo 3, a gente vai ver toda essa inversão daquilo que era feminino para funcionar a serviço do patriarcado. A árvore da vida e da sabedoria, na atual leitura patriarcal, vem sob o signo do interdito, Gênesis capítulo 3, versículo 3. Antes, na cultura matriarcal, comer da árvore da vida era se imbuir de sabedoria. De sabedoria. Tanto é que tem uma das obras principais da Dora Encontre, que é a Educação segundo o Espiritismo. Ele está aqui, mas ele está apoiando no meu computador. Se eu tirar do monitor, vocês vão me ver assim. Então, não vou mexer. Que é uma árvore junto, porque tem a árvore de Comênios, a árvore do conhecimento. Então, ainda remete a essas questões do Espiritismo e dessa árvore como uma árvore de sabedoria. Aí, de repente, comer dela significa um período mortal anunciado por Deus mesmo. Não comais do fruto da árvore, do meio do jardim sequer a toqueis, do contrário morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Estou empolgada, gente. Aí,
O que ele vai falar? O cristianismo posterior vai substituir a árvore da vida pelo lenho morto da cruz, símbolo do sofrimento redentor do Cristo. O amor sagrado entre o homem e a mulher vem distorcido. Entre dores darás à luz os filhos, a paixão arrastar-te-á para o marido e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então, a partir de então, não se fez mais uma leitura positiva do que sexualidade, corpo e feminilidade, né? Então, isso é o Boff nos trazendo esse conteúdo a partir de duas teólogas, não é a Carla falando. Eu não sou do multiverso católico, eu sou do multiverso espírita, mas achei esse texto interessantíssimo para você que chegou agora, porque ele conversa muito com mulheres e mitos. Então, vamos lá. Aí, ele vai dizer o seguinte: aqui se operou consoante as referidas autoras, que são duas teólogas, vamos aqui falar de novo o nome delas, Ryan Eisler e François Gange, ok? Escreveu o relato original das origens de forma a contaminar todas as significações. Todos somos, bem ou mal, reféns do relato adâmico, antifeminista e culpabilizador. E até mesmo em Kardec tem um relato, em Kardec não, desculpe, dentro da literatura espírita tem um relato que a gente contesta muito com Kardec, inclusive, que é das raças adâmicas, que está no livro A Caminho da Luz, que não é um livro que eu recomendo, eu acho um livro muito fora da realidade, mas, assim, tem que se ler para conhecer, pelo menos, o que está lá. Mas lá tem o relato das raças adâmicas, servindo também de embasamento para esse antifeminismo que o Boff, aqui, através dessas duas teólogas, nos traz. Então, elas pretendem mostrar que o caráter construído do atual relato dominante, centrado sobre a dominação, o pecado e a morte, propondo uma alternativa mais originária e positiva, na qual apareça o quê? Uma nova relação com a vida, com o poder, com o sagrado e com a sexualidade, né? A sexualidade está nesse contexto de vida. Então, essa existência do matriarcado, né, que deixou marcas indeléveis no inconsciente coletivo e nos comportamentos entre os sexos, nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio aqui, segundo o Boff, entre o masculino e o feminino, para que os valores de cada um permitam uma convivência mais amorosa, mais distendida e feliz. E nós estamos assistindo essa mudança de paradigmas, né, entre masculino e feminino, e, segundo Boff, deve ser consolidada com um pensamento profundo, integrador, que possibilite uma felicidade pessoal e coletiva maior do que aquela debilmente alcançada sob o regime patriarcal. Mas isso só se consegue desconstruindo relatos que destroem essa harmonia entre o masculino e o feminino e construindo novos símbolos que inspirem práticas civilizatórias e humanizadoras para os dois sexos. E essas teólogas feministas, antropólogas, filósofas, e eu já falei teólogas, claro, elas estão envolvidas nessa causa com bastante criatividade, com uma expressiva criatividade. Vou tentar adquirir os livros delas, mesmo ou em francês vou ter mais dificuldade em ler, mas vou tentar ver se tem uma das línguas que eu falo, ou o alemão, ou o inglês, ou o espanhol, e vou tentar trazer para vocês aqui no Paz e Bem, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Então, há teólogos, segundo Boff, que se esforçam neste sentido, né, de serem integradores e parceiros da caminhada nesse curto tempo que nos é concedido no planeta Terra. Deixem seus comentários, seus likes, nos ajudem compartilhando o vídeo em suas redes sociais, que isso é muito importante para o nosso trabalho, nos dá uma alegria imensa. Então, um beijo grande para cada um de vocês, acho que eu acabei passando do tempo, mas paz e bem, gente. Paz e bem, obrigada pela jornada.